Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Estamos alegres, uma vez o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos glorificando, bendizendo, exaltando o seu santo nome, neste momento que aqui chegamos, aprendendo da parte do Senhor, enquanto nos alegramos, e isso é privilégio que Deus nos concedeu. Muitos poderiam estar recebendo esta mesma oportunidade, mas não tiveram esta mesma porção de graça que foi derramada a nós. Então aproveitemos ainda estes momentos que nós temos na noite de hoje para abrir o nosso coração, apresentar ao Senhor a nossa vida e aprender dele, porque eu creio que pela misericórdia do Senhor Ele nos dará um alimento espiritual nesta noite. Amém? Abra a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, no verso de número 14 até o verso de número 22, passagem conhecidíssima nossa e da igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o princípio o Senhor já estava nos conduzindo aqui para esta meditação pela sua graça. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 14 até o verso de número 22. Quantos encontraram dizem amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O título é Sétima Carta à Igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morto e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória ao nome do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, em consonância, Senhor, com a oração da igreja do Senhor e do teu servo que nos antecedeu, estamos, Senhor, neste momento clamando a Ti uma vez mais, pedindo a graça, a bondade, a misericórdia da parte do Senhor sobre a nossa vida. Pai eterno, sem o Senhor nada podemos fazer, mas somos, ó Deus, parte da igreja do Senhor que aqui se encontra. A palavra também pertence a Ti. Tu conhece a nossa necessidade, conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Ensina-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito. Redarga-nos, Senhor, conforme a Tua vontade aqui nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Louvado seja Deus. Podemos assentar, glorifica, exalta o nome do Senhor que se faz presente. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Poderoso é o Senhor, majestoso,
digno de glória e de exaltação para todos sempre. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele estava aqui desde a leitura introdutória desta noite, confirmando ao nosso coração, a nós que estamos aqui presentes, a intenção, o projeto e o propósito dele para nós aqui nesta noite. A leitura introdutória foi neste capítulo de número 3, em um verso nos quais também, logo adiante, nós meditamos hoje à tarde, enquanto o Senhor estava ali pelo seu Espírito, pela sua misericórdia a nos conduzir. E o Senhor me trazia aqui a meditação dessas três últimas cartas que foram deixadas às igrejas, em especial a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E pedimos a Deus que pelo seu Espírito nos faça compreender a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que nós temos recebido da parte de Deus, como foi meditado. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Porque quando nós guardamos, ouvimos, sempre encontramos alguma coisa para nós colocarmos no altar. Nós observamos este ato feito pelo profeta Elias, quando ele vem, sendo ele um homem de Deus, antes de apresentar a sua oração diante do Senhor, ele reparou as pequenas pedras que precisavam ser ajustadas. Deus está nos direcionando a colocarmos as pequenas pedras na devida posição no altar do Senhor, para que quando clamarmos a Deus em oração, o Senhor ouça no céu, o céu se abra, Ele responda a nossa súplica, Ele molde a nossa vida e nos faça vaso de honra na sua presença, porque os dias da igreja de Deus sobre a terra são dias finais, e os vasos do Senhor precisam ser vasos de honra, provado e aprovado por Deus para esta obra na face da terra. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o livro de Apocalipse, nós vamos observar que é um livro, assim como todas as escrituras sagradas, um livro tremendo da parte de Deus. O fechamento das escrituras fora revelado a um homem já na sua idade avançada, a um ancião por nome João, um homem que diz a palavra de Deus que dentre os 12 discípulos, ele era um dos que sempre estava entre os três ali na ponta, na direção, na busca, na intimidade com o Senhor. Pedro, Tiago e João. João era este, um dos três que estava buscando maior intimidade. Discípulo de Deus, discípulo de Cristo, precisa ter intimidade com o Senhor, senão não é discípulo. Mas entre aqueles ainda tinha um que amava o Mestre. A palavra de Deus interessantemente vai nos dizer que muitas vezes, enquanto Jesus estava ensinando, aquele discípulo, ele reclinava a sua cabeça encostando no Mestre, enquanto os seus ouvidos sentiam as palavras profundas que atingiam o seu coração, a cabeça dele estava apoiada no Mestre, reclinada sobre ele, sentindo a sua proximidade no profundo, apreciando a palavra, aprendendo, colocando em prática a palavra do Senhor. Foi ele um dos homens que estava constituído como um dos pilares da igreja. Era um homem, uma testemunha ocular dos milagres, do projeto de salvação, do evangelho sendo anunciado na terra. Mas os tempos naquele instante de pregação da palavra, a Bíblia vai nos dizer que eram tempos extremos de dificuldades e perseguições arrojadas, eram perseguições tremendas que não poupou nem sequer a vida daquele homem ancião, um homem já velho, já de grandes idades avançadas. A Bíblia nos diz que João estava pregando, a pregação incomodava, o testemunho incomodava o sistema daquele
naquele tempo, pegaram aquele homem na sua idade, lançaram no exílio, no isolamento, na ilha chamada Patmos. Estava ele no meio de trabalho forçado, ele não estava ali aproveitando o tempo, não, estava no meio de trabalho forçado, com a sua boca física calada, com o seu acesso restrito para não pregar a palavra. Mas nos diz o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, que ele estava ali apartado fisicamente da sociedade, mas estava pertíssimo do Senhor seu Deus, porque o seu coração ardia a presença do Todo-Poderoso. E nos diz aqui as Sagradas Escrituras que no dia do Senhor, aquele homem foi arrebatado em espírito. Quando ele é arrebatado em espírito, a palavra de Deus começa a nos deixar registrado no livro de Apocalipse, o livro das revelações de Deus. No capítulo de número 1, no verso de número 9, dali em diante ele vai dizer que foi arrebatado no espírito no dia do Senhor. E ele ouviu por detrás dele uma grande voz, como uma voz de trombeta. Aquela voz de trombeta, querida igreja de Deus, era uma voz de despertamento. Ele era homem de Deus, mas naquele instante em diante, Deus tinha algo sobrenatural para lhe revelar. E se nós quisermos receber porções sobrenaturais de Deus, precisamos deixar os ouvidos atentos, para que quando o Senhor tocar a trombeta do despertamento, nós direcionemos os nossos olhos para a direção que vem a voz do Todo-Poderoso. Naquele momento ele volta a sua visão para trás. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor falava com ele profundamente. Ele via 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais estava um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido no peito com um cinto de ouro. Na cabeça os seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve. Os seus olhos eram como chão de fogo. Os seus pés eram reluzentes como latão forjado na fornalha. E a voz daquele homem era uma voz estremecedora, como de muitas águas indo em sua direção. Louvado seja Deus. Nos nossos dias tem um fogo estranho que arrebata gente desconcertada, que cai de qualquer maneira e não vê nada. Mas naquele dia, quando aquele homem foi arrebatado em espírito, que ele tem aquela visão em espírito, ele não viu fisicamente, mas no espírito ele viu, e ele já caiu como se estivesse morto diante da sua face, nos pés do Todo-Poderoso. Somente de ver em espírito. E tem gente que quer negociar com Deus, o Deus Todo-Poderoso, cuja face nós não temos capacidade de ver na nossa forma corpórea, para que não morramos. Deus disse para Moisés disse para Deus: Deus, eu preciso ver a tua glória, para que eu saiba que o Senhor está comigo. E Deus me responde: a minha face tu não pode ver, para que tu não morra, mas eu vou te esconder na vena da rocha, e tu vai ver só um pedacinho passando de costa, para que isso te satisfaça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma promessa de Deus para nós aqui nessa noite: nosso corpo será transformado, aleluia, num abrir e fechar de olhos, e nós veremos a face do Todo-Poderoso nas nações celestiais. Glórias a Deus. Aquele homem cai como morto. Eu fico imaginando, estava meditando na palavra de Deus, imaginando como estava o estado de espírito daquele homem, parecendo morto, caído diante da sua face. Mas o Todo-Poderoso olha para ele e diz: não temas, meu servo, eu sou o primeiro, eu sou também o último, eu sou aquele que foi morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. E ele diz: escreve as coisas que vês, as coisas que ouvistes, as que são e as que ainda serão. E aí nós entramos naquelas que ainda serão. Tem uma advertência da
parte de Deus para a nossa vida. Primeiramente, amados, naquele instante diante, Deus estava descrevendo 7 cartas que nós muito bem conhecemos, nós muito bem já meditamos, as 7 igrejas locais. As 7 cartas traziam uma explicação, uma foto, um retrato falado. Assim é, nós já observamos retrato falado. Quando alguém precisa descrever alguém, ele começa a descrever. João estava isolado na ilha de Patmos. Deus traz um retrato falado das igrejas daquele tempo e do nosso tempo. E João começa a ouvir e a escrever. Escreve a Éfeso, escreve a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, escreve a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E existia um padrão quando Deus ia escrever. Deus escrevia falando sobre uma crítica. Primeiramente Deus escrevia falando sobre um elogio. Depois Deus escrevia falando sobre uma crítica. Depois sobre uma instrução. E depois sobre uma promessa. Tem promessa da parte de Deus para a sua igreja, e nós não podemos esquecer disso. A promessa não é nós entrarmos numa casa física, é bênção, mas a maior promessa é quando chegarmos junto no céu, perseverando, aleluia, na presença do Senhor dos Exércitos. A promessa que Deus quer nos lembrar aqui não é que a nossa família irá bem, isso irá sim, mas aquele que frisar conosco é a promessa final, que nós não podemos perder de vista, porque às vezes as fadigas da jornada nos faz esquecer da promessa maior que Deus nos fez. Às vezes focamos e direcionamos as nossas forças em resolver questões momentâneas da nossa vida, mas o Senhor quer levar a nossa visão para cima, do alto de onde veio o nosso socorro. Ele tem a provisão que tu precisa, o escape que tu precisa, a força que tu precisa, aleluia. Ele tem galardão no céu para ti. Glórias a Deus. No meio deste padrão que Deus estava escrevendo à sua igreja, nós observamos, vamos fazer aqui uma breve reflexão para vermos. Para Éfeso, o Senhor vai dizer assim na sua palavra, que aquela igreja rejeitava o mal, era perseverante e paciente, mas o Senhor critica dizendo que o amor deles por Cristo não era mais como o amor anterior. Então o Senhor dá a instrução: olha, para vocês eu preciso instruir que lembre das primeiras obras, porque quando te lembrares das primeiras obras, o teu amor, a tua dedicação será a mesma de antes. Para Esmirna, o Senhor olha e diz para aquela igreja, que era uma igreja que suportava o sofrimento, era uma igreja perseguida, uma igreja pequena, oprimida pelo contorno, mas o Senhor olha para ela e nem crítica ele via. Era uma igreja perseverante, e o conselho de Deus é: persevere até a morte, porque assim tu verás a coroa da vida. Para Pérgamo, o Senhor diz para eles que eles precisavam manter a fé em Cristo. Esta era a característica positiva, e a crítica de Deus é que aquela igreja tolerava imoralidades e idolatrias. Então Deus diz: olha, arrepende-te dessas tolerâncias, redireciona a vossa vida. Para Tiatira, o Senhor diz que a caridade, o serviço, a fé e a paciência, interessantemente, era maior do que antes. Eles praticaram no início e aperfeiçoaram. Isso precisa ser observado por nós. Praticamos antes e vamos praticar mais, para que Deus se agrade disso e nos diga: olha, persevera nesta caridade. Mas tinha também crítica. Alguns toleravam a idolatria e a imoralidade. Então o Senhor lhes adverte dizendo: olha, o julgamento chegará. E o Senhor nos adverte lembrando: se porventura toleramos aquilo que é intolerável segundo os preceitos de Deus, é preciso lembrar que o julgamento bate às portas, para que nós fujamos da aparência do mal. Em Sardes, Deus olha para aquela igreja e ele
alguns poucos que ainda mantinham a sua fé firmada, que não tinham contaminado as suas vestes no meio de uma igreja morta. Sardes era uma igreja morta, mas despertavam ainda os remanescentes de Deus, e Deus dizia para a igreja: arrepende-te, fortalece aqueles que restam, e os que estão mortos arrependam, para que voltem à vida. Em Filadélfia o Senhor diz assim: persevera na fé, porque crítica nenhuma eu vejo sobre ti. E a instrução era essa: mantenha a fé, porque mantendo e perseverando na fé, tu chegarás ao alvo que é Cristo. Mas chega um momento preocupante, e nós vamos entender o porquê é preocupante. Porque chega em Laodiceia, a igreja após Filadélfia, na hora de elogiar, não se achava elogios para Laodiceia. Na hora de criticar, as críticas do Senhor eram indiferentes. Deus se posicionava de forma indiferente diante daquela igreja, porque era uma igreja que tinha vendido o seu compromisso com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o Senhor nos traz um alerta que Ele trouxe também ao meu coração, ainda na tarde de hoje, pela sua misericórdia. As igrejas de Filadélfia e de Laodiceia são as igrejas que antecedem o arrebatamento, e mais especificamente, a igreja de Laodiceia é a igreja do arrebatamento, e isso é preocupante porque aos nossos dias já, nós passamos no período de Filadélfia. Se nós olharmos o retrato falado, como Deus trouxe para João naquele dia, se nós fizermos o retrato falado da igreja neste Brasil onde nós estamos, não é o retrato da igreja de Filadélfia, da igreja perseverante, da igreja que te mantinha as forças. Essa igreja é a igreja daqueles que nos antepassaram agora há poucos dias, uma igreja que era com pouca força, mas que tinha grande poder e manifestação do Espírito de Deus. Ainda ontem o Senhor nos fazia lembrar de homens analfabetos, mas que pregavam na autoridade do Senhor, que oravam pelos divinos dons do Espírito de Deus, que falavam em línguas espirituais e discerniam quando era Deus e quando não era. Essa igreja não está mais na terra, esses foram recolhidos, e nós precisamos ser alguns ainda que se acham perseverantes no meio de Laodiceia. O retrato da igreja é o retrato de Laodiceia, uma igreja arrogante, e a igreja nossa é extremamente arrogante. A igreja dos nossos dias é a igreja arrogante, é a igreja influente, é uma igreja política e não espiritual, e isso é decadente, isso é lamentável aos olhos de Deus, porque hoje, quando querem resolver problemas da igreja, querem resolver nas urnas, e não é assim que se faz. Problema espiritual, quem resolve é Cristo, desde sempre, desde quando a igreja foi fundada é assim, e sempre será. Nós resolvemos questões espirituais no jejum, na oração, na obediência, na pregação da palavra, e nós precisamos saber disso. Graças a Deus. Observamos bem como o Senhor ali diz. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, e eu vejo que tu não és frio nem quente. Quando Deus faz essa descrição, o Senhor estava pegando as características físicas da cidade de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, e comparando com as características espirituais. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. A cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Existia na cidade fontes termais, fontes de águas quentes, naturalmente quentes, com propriedades medicinais, que chamavam pessoas doentes para se tratarem. Mas Deus olhava para eles e dizia: enquanto na vida física você tem recurso para tratar a enfermidade da carne, no espírito tu estás morno, e o teu espírito morre, e tu precisa se despertar. O Senhor vira para ele e diz assim: no mundo espiritual a frieza é tolerante,
excluída. O quente é tolerável porque está acolhido por Deus, mas o morno é reprovado porque pega daquilo que é frio, pega daquilo que é quente, mistura, colocando o Senhor no meio. Deus reprova a mornidão espiritual. Para nós chamarmos jovens para a nossa igreja, nós não precisamos fazer festa com característica mundana para atrair jovem. Quem é jovem que quiser servir a Deus, vai comer do maná que desce do céu, vai alimentar a palavra e vai permanecer firme. Não tem festa com característica mundana que faça jovem permanecer. Pode ficar por um pouquinho de tempo, mas vai ser soprado como a palha, como a moinha que o vento manda para longe. Mas o jovem que se firmar na verdade, na palavra, permanecerá por meio das intempéries da vida, no nome de Jesus. Não precisa fazer show, não precisa, a igreja não precisa disso. A graça de Deus é bastante. O Senhor não disse para o apóstolo Paulo, num dia ele orando, ele não estava caçando facilidade no mundo, não. Ele orando a Deus, ele diz: Deus, retira de mim o espinho na carne, porque isso me dificulta. E ele ora de novo: Deus, retira de mim o espinho na carne. E ele ora pela terceira vez: Deus, retira de mim o espinho na carne. Mas Deus olha para ele e diz: não, o espinho na carne eu não vou tirar. E às vezes nós precisamos ouvir não da parte de Deus, porque tem um propósito nisso. Ele diz: o espinho vai ficar, mas a minha graça é dispensada sobre a tua vida, e a minha graça ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, ao nome do Senhor Jesus. O Senhor continua dizendo lá no verso número 17 para aquela igreja, ele diz assim: olha, tu dizes rico sou. Laodiceia era uma cidade bancária, era uma igreja bancária. Será que é diferente do retrato falado nos nossos dias? Amados, a igreja hoje na terra tem recurso financeiro até perder de vista. É uma igreja abastada e hoje é assim. É uma igreja enriquecida e hoje é assim. É uma igreja que não tem falta de nada e hoje também é assim. Mas o Senhor está mostrando o mundo físico, mas Ele olha para o mundo espiritual, Ele fala o retrato, Ele diz assim: mas tu não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia. Que coisa, que tapa, que pancada na vida espiritual na igreja. Tem que ouvir da parte do Senhor um retrato como esse. E de novo o Senhor estava falando com eles, quando o Senhor falava sobre a cegueira. Aquela cidade era uma cidade cuja igreja tinha colírios que curavam a enfermidade nos olhos, mas era na vida física. Era vendido, comercializado. Mas na vida espiritual havia escamas espessas diante dos olhos daquela igreja, que não discernia o que agradava e o que não agradava a Deus. Fazia uma junção de coisas. Deus estava a ponto de vomitar para fora. Glória a Deus. Mas o Senhor diz para ele: tu está nu. No mundo espiritual tu está nu. Tu não está nem. O Senhor diz que nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, mas nem vestido ele estava, porque para ser revestido da armadura é preciso ter primeiro uma vestimenta adequada. A armadura não é colocada sobre o corpo nu, tem uma vestimenta. Nem a primeira eles tinham, e era uma cidade que produzia tecidos caríssimos, andavam com vestes alinhadas, mas havia uma nudez espiritual, uma vergonha espiritual. E por que Deus nos chama a atenção para nós olharmos para esta condição? Porque se nós olharmos para o abastamento que vive a igreja, nós nos assemelharemos às suas práticas, para que nós sejamos uma igreja lotada, para que sejamos uma igreja cheia, uma igreja repleta de gente com recurso financeiro. É bom ter recurso, é bênção, é maravilhoso, mas só presta se for recurso de quem está firmado na palavra, porque senão é um
for preciso, Ele vai mandar. É assim que Ele faz. Então o Senhor nos chama atenção e nós precisamos ter uma única voz. O que caracteriza uma igreja que está unida no propósito de servir a Deus? Uma igreja que anda com uma única voz, numa mesma direção. Não é quando um prega eu concordo, quando o outro prega eu discordo. Tem muita igreja que é assim e começa a causar divisão. Se um vai pregar eu vou, se o outro não vai pregar eu não vou. Se o culto é alguém que dirige eu vou, se o culto é o outro que dirige eu não vou. Isso não pode acontecer no meio da igreja de Deus. Nós não estamos pregando para animar a torcida. Se não está lotado, não tinha cadeira vazia. Nós falamos disso ainda ontem. Tem muita gente que cobra R$200 por 1h30 de uma ministração e acaba, esgota o ingresso assim. Foi assim nesses dias aqui na nossa cidade. Mas se nós pregarmos a palavra, vai sobrar lugar. Você pode buscar carro, parar na casa, porque não vai vir para ouvir, porque a palavra de Deus não massageia o nosso ego. A palavra de Deus não é uma palavra de autoajuda para dizer que nós vamos prosperar, que nós vamos conseguir, que nós vamos. Não, o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Graças a Deus. Nós não estamos à mercê da circunstância na terra. Se Deus quiser abençoar os seus servos, Deus muda as leis de um país, Deus muda a jurisdição, Deus faz o que Ele quer. Foi assim no Egito, quando José iria assumir o cargo. Nem cargo de governador tinha, mas no momento que José chega, o Senhor toca no coração daquele homem: agora tu é o primeiro, mas o meu servo é o segundo, e é ele quem vai dirigir a coisa. Oh, aleluia! O Todo-Poderoso tem na palma da mão controle. É por isso que ele diz para João: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o amém. Sou eu que falo, sou eu que determino, sou eu quem dou ordem. Louvado seja Deus. Então vamos pregar. E vamos pregar de que jeito? Sabendo que no verso de número 19 Deus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Tem um zelo da parte de Deus sobre nós, é por isso que somos corrigidos. E Ele diz para nós: olha, seja zeloso. Quando ouvir a correção de Deus, tenha zelo pelo que o Senhor falou. Guarde. O que é ter zelo? É pegar uma coisa e deixar muito bem guardada. Vamos exemplificar a nossa Bíblia. Nós não pegamos a nossa Bíblia e lançamos ela no chão, ou colocamos no lugar com água, ou no lugar sujo. Não, nós temos zelo, pegamos ela, dobramos. Se tiver orelha, a gente desamassa. É o zelo pelas coisas de Deus. E Deus não está falando só com a palavra física, é para aquela que entra na tábua do nosso coração, porque é impossível que aqueles que um dia foram iluminados voltem atrás e precisem ser reiluminados, porque aquilo que é ouvido é gravado na tábua do coração. E o Senhor diz: eu estou à porta, e olha, eu estou batendo. Se alguém ouvir na minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o Senhor finaliza dizendo para nós: ao que vencer. É por isso que um dia desse eu estava ali me perguntando por que tem hora que chega gente, batiza, depois sai gente, e aí você prega, um começa o ensino do batismo, começa o ensino e vai embora, e vem outro, e faz o ensino e vai embora, e tem outro que parece que está firmado e de repente vai. É porque as coisas de Deus é para quem vencer. É por isso que o Senhor disse: no dia da angústia, vou te mostrar esforço, pouca será a tua força. Aleluia. Fortaleça-te no Senhor nessa noite, para que vença na presença do Todo-Poderoso. Palmas bem alegre, exalta e glorifica a nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.